Boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Para mim, uma grande alegria estar aqui com vocês essa noite. E eu recebi com muita alegria o convite do Conselho da Igreja. Fui pastor dessa igreja em 80 e 81. Já tem um bom tempo. Eu vejo que tem muitas pessoas da minha época aqui. E nós começamos no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nós fomos ordenados. Depois transferimos para Belo Horizonte. O presbitério de Belo Horizonte me colocou em Barroso, e eu fiquei lá um ano e vim para Belo Horizonte. E chegando em Belo Horizonte, em 80, comecei a pastorear a igreja daqui do Lindéia, do bairro Amazonas e do Vale do Jatobá. O Vale do Jatobá foi o primeiro ano dela, do ano da inauguração. Bem, para nós foi uma alegria pastorear essa igreja. Na época era bem pequenininha, não tinha muita coisa, mas, graças a Deus, a igreja, depois de 50 anos, mudou completamente. Hoje nós temos uma igreja grande, cheia e realmente abençoada. Seus dois pastores atuais, tanto o Marcelo quanto o Rui, realmente têm abençoado essa igreja e esperamos em Deus que eles continuem nessa igreja, fortalecendo cada vez mais. Muitos pastores passaram pela igreja, muitos fizeram muitas coisas juntamente com o Conselho. Nós queremos realmente agradecer pelo convite e estamos aqui com grande alegria junto aos irmãos. Nós vamos ler um texto da mensagem de Deus para esta noite, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que perecem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Este ano de 2026, em especial o mês de maio, marca os 50 anos de inauguração da Igreja Presbiteriana de Lindéia. É tempo de comemorar, é tempo de recordar, é tempo de festejar, é tempo de agradecer e, sobretudo, glorificar a Deus por esse tempo. 50 anos é um período bom, é o período de Deus coloca. O jubileu é uma tradição profundamente enraizada na história da fé cristã, remontando das práticas antigas do povo de Israel. Ela representa o tempo especial de graça, de perdão e de renovação espiritual. A celebração não é sobre força humana, mas sobre a fidelidade de Deus, que sustentou a igreja ao longo das décadas. O foco é reafirmar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e sendo a base e o centro da igreja. Ao longo da história dos judeus, comemoraram o ano do jubileu. Era muito comum no povo de Israel o ano do jubileu. Era um ano que mudava tudo. Os escravos eram geralmente liberados, principalmente se fossem judeus ou descendentes. Muitas coisas aconteciam no ano do jubileu. Era um ano de graça. É um ano realmente onde a igreja, no caso o povo de Israel, realmente representando a igreja do Novo Testamento, na realidade, era o ano de abertura, de bênção da igreja para com todos. Todos podiam sentir o ano do jubileu, porque era um ano especial, porque é um ano de bênção de Deus. E eu diria, então, que ao longo da história, os judeus comemoravam geralmente o jubileu. O primeiro jubileu celebrado começou em 1445 a.C. O primeiro ano do jubileu da terra de Canaã foi em 1396 a.C. Os jubileus continuaram sendo celebrados
durante o cativeiro da Babilônia. E a Babilônia, vamos dizer assim, ela realmente centralizou muitas coisas daquele período, e em 563 a.C., o 30º ano do jubileu, mais tarde foi comemorado em 26 depois de Cristo, coincidindo com os 30 anos de vida de Jesus. Então, quando Jesus realmente começou o seu ministério aos 30 anos, foi comemorado o último jubileu que nós conhecemos. Nesse ano de jubileu, agradecemos a Deus pela salvação em Cristo Jesus, a alegria por tudo que Deus tem realizado na Igreja do Lindéia, pelas famílias, pelos trabalhos desenvolvidos, pelas comunicações, por cada membro dela que Deus tem abençoado. Portanto, o ano de jubileu é um ano especial para a igreja. Quando nós começamos a olhar, então, nesse contexto da época, Paulo realmente começa a escrever a essa igreja. E escreve à igreja de Corinto, mostrando realmente os privilégios, muitas coisas que eles estavam realmente sentindo a presença de Deus. Corinto tornou-se, nesse período, o caminho de ligação entre o Ocidente e o Oriente, porque, na realidade, era uma cidade privilegiada, fácil acesso por terra e 2 portos marítimos que tinha na cidade. Realmente, a cidade se tornou um entroncamento em termos de viagens entre o sul e o leste naquele período, e realmente a localização tornou ligação entre o Ocidente e o Oriente. Isso trazia uma marca muito característica. A cidade era pluralista. Era possível encontrar pessoas de inúmeras nacionalidades na cidade. Gregos, romanos, judeus, enfim, todos os povos que habitavam as proximidades do mar Mediterrâneo, o que fazia com que o comércio florescesse nessa cidade. Essa era importante para a igreja colocar ali, vamos dizer assim, a sua igreja, para que pudesse realmente, porque dali poderia sair para todos os lugares. Eu creio que o Lindéia também está numa posição assim, onde nesse bairro pode sair para vários lugares. E realmente aqui o entroncamento, a igreja pode ser vista bem distante, ela está numa situação bem alta, né? E realmente em vários lugares podem ver essa igreja. Quando nós escrevemos aquele livro sobre Jequitibá, não sobre Jequitibá, mas a torre da igreja, quem salva é São Jesus, podia ser vista em qualquer lugar da região. E quando entrava bem longe da cidade, já havia a torre da igreja. E aquela igreja realmente, ela expandiu por todos os lugares, levando para Mãe Mirim, Manhuaçu, Caparaó, levando a cidade para Espera Feliz, até para a região de Valadares, também foi influenciada pela igreja de Alto Jequitibá. O que a gente começa a entender, então, e também, vamos dizer assim, o Espírito Santo começou também a receber a característica da igreja de Jequitibá. Hoje, a igreja do Lindéia é uma igreja cinquentenária, é uma igreja que realmente tem o seu, vamos dizer assim, o seu objetivo, de certa forma, já definido por Deus, e Deus continua realmente abençoando a igreja. A igreja pode realmente entrar em muitos lugares. E eu diria o seguinte, quando Paulo começa a colocar-se para aquela igreja, a igreja realmente não cria muito, de certa forma, que Paulo fosse, vamos dizer assim, uma pessoa abençoada por Deus, logo ele não seria credenciado. Ele procurou mostrar que Deus pode credenciar uma igreja em triunfo, mesmo nos momentos de tribulações, mesmo nos momentos de dificuldade, porque o triunfo nem sempre representa somente o bem, às vezes é alguma coisa que nós consideramos mal. Vamos dizer, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Quem poderia entender que a morte de Jesus Cristo poderia ser uma bênção? No entanto, é uma bênção para o mundo inteiro. Foi num momento de sofrimento. O que nós entendemos é que o jubileu é uma bênção de Deus, e Deus realmente coloca realmente as credenciais em cada igreja. E Paulo, então, vendo as necessidades dessa igreja, ele começa a contar, graças, porém, a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O lugar que nós podemos realmente colocar, vamos dizer, o nome de Jesus em exaltação, ali há o triunfo.
Quando uma pessoa é salva através de nós, não através de nós diretamente, mas através de Cristo em nós, e aí automaticamente a bênção de Deus está acontecendo. Quando uma pessoa realmente começa a representar-se como o bom perfume de Cristo, muitas coisas começam a mudar em nossa vida e na vida daqueles que convivem conosco. O triunfo que Deus nos conduz é muito grande. Quando Paulo começou a observar a entrada dos grandes generais em Roma, e ele percebeu uma coisa, que o general, quando ele chegava em Roma, no Império, depois havia vitória, ele levava toda uma vitória, ele levava todas as pessoas presas em triunfo, porque ele conseguiu. Então, os vencidos iriam morrer, mas a cidade seria perfumada. Toda a cidade colocava vários locais para perfume, e o perfume se espalhava. E ele usa realmente que nós somos esse bom perfume, que realmente de Cristo. A igreja cresce, a glória de Cristo cresce junto. E aí temos de entender que Deus atuou e nos usou para o seu nome fosse engrandecido. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós vencereis também. Se Cristo venceu o mundo e morreu numa cruz do Calvário, nós sabemos que a nossa vida tem momentos de tristezas também. Tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza. Mas em cada momento nosso, nós podemos ver a mão de Deus atuando em nossas vidas. E isso é um triunfo, quando as pessoas começam a olhar para nós e ver como nós enfrentamos a vida, conforme nós realmente estamos perfumando o ambiente. Um crente começa a entrar num lugar e as coisas mudam completamente. Às vezes eu fico olhando pessoas, quando a gente estuda avivamento, a gente pensa, por exemplo, num Finney. Finney não é a pessoa certa em termos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Geralmente se coloca Jonatas Eduardo. Mas eu diria, quando o Finney entra dentro de uma... Tem um fato interessante, que ele vai até um local onde tecelões de várias e muitas pessoas estavam trabalhando. Quando ele entrou na fábrica, todo mundo parou. Todo mundo queria ouvi-lo. E aí até os patrões começaram a mudar. Ele pregou e todo mundo aceitou. E a gente começa a perceber que quando alguém que tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, realmente tem essa unção de Deus para pregar em qualquer lugar, e para falar, e para testemunhar, realmente muda completamente o ambiente. Um cristão numa fábrica muda o ambiente. Na escola, muda o ambiente. Em qualquer lugar que nós formos, muda o ambiente, quando um cristão realmente que tem Jesus como Senhor e Salvador. Eu diria, então, que nós precisamos entender que todo filho de Deus que está bem é porque Deus o fez triunfar. Deus nos usa para que a fragrância do seu conhecimento seja vitoriosa. Na linguagem do Império Romano, eu diria que é um triunfo, e que esse perfume exala em toda a cidade, em todo lugar que estivermos. Quando a igreja cresce, a glória de Cristo cresce junto. No mundo tereis aflições. Mas a Bíblia também diz que o perfume não é nosso, o perfume é de Cristo. Não é o nosso perfume. Não é eu colocar bastante perfume que vai mudar. É o perfume de Cristo, é o seu Evangelho. Nós temos de entender isso, entender que o Evangelho de Cristo, quando atua em nós, as pessoas começam a exalar esse perfume do Evangelho, realmente começam a mudar. E é esse Evangelho que começa, então, a mudar a vida. Porque aquilo que Jesus chama de Evangelho, as boas novas, o apóstolo Paulo, metaforicamente, chama de perfume. Então, na realidade, o Evangelho é o perfume. Se nós realmente temos esse perfume, ou seja, o Evangelho de Cristo em nós, atuando em nossas vidas, nós podemos mudar qualquer ambiente. Não por nós, mas por Cristo que vive em nós. Porque o bom perfume é usado para a oferta a Deus daquela época. E hoje, realmente, Deus coloca o perfume em nós, para que nós possamos perfumar o mundo, para que nós possamos perfumar as pessoas que nos rodeiam. A queima de incenso tinha lugar de destaque na prática do culto judaico. O apóstolo Paulo
ele trata nesse versículo do único perfume que pode decidir o destino das pessoas na eternidade. Entre morte e vida, esse perfume realmente é o Evangelho. A nossa proximidade com Cristo é que fornece esse doce perfume. Quanto mais próximo de Cristo, mais perfume nós temos, mais possibilidade de sermos o bom perfume de Cristo. Esse é o perfume exalado para a vida ou para a morte. Diz que aqui que esse perfume é o mesmo, mas para uns, ao olhar para nós, esse bom perfume que é o Evangelho, realmente para ele é vida, mas para outros é morte, porque ele não aceita Jesus. Então, na verdade, nós temos de entender essa atuação do Evangelho. E exalar o bom perfume de Cristo significa viver de modo que as atitudes, as palavras, o caráter reflitam o amor, a graça, a santidade de Deus, transformando o ambiente e testemunhando a fé. Esse aroma é a manifestação do conhecimento de Deus, dos frutos do Espírito, dia a dia. Nós podemos perceber essa atuação em nossas vidas. Realmente, a suficiência é de Cristo. É Ele realmente que nos fortalece. Assim como um aroma do perfume se transmite pela proximidade, pelo contato com aquilo que é perfumado, o aroma de Cristo transmite pelo contato, pela proximidade que temos em Cristo. Quanto mais próximo de Cristo, mais perfume teremos. Para recebermos o puro Evangelho de Cristo, devemos nos chegar a Cristo, em oração, em meditação diária nas Sagradas Escrituras. Nós não possuímos perfume próprio. Cristo é quem nos fornece o tal perfume. O Evangelho é dele, tudo é dele, inclusive nós. Nós nos parecemos mais com frascos, recipientes, onde o perfume é depositado para ser distribuído às pessoas. Portanto, não sou mais eu quem vive, dizia Paulo, mas Cristo vive em mim. Realmente, quando o perfume de Cristo, quando o Evangelho está realmente preso em nós, firme em nós, nós sabemos realmente que não é nosso, é Cristo vivendo em nós. E nós podemos sentir essa alegria. Porque nós, e aqui nos diz uma coisa, nós não conseguimos guardar o perfume para usá-lo quando quisermos. É o Espírito que nos ilumina para usarmos o perfume com sabedoria, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e proximidade do próprio Deus. E, na realidade, nós temos de entender isso, que é Cristo realmente atuando em nossas vidas. Quando exaltamos o perfume de Cristo, o que nele transforma e o que há em nós, é por isso que perfumamos pessoas e ambientes, e é por isso que influenciamos e deixamos marcas, mesmo quando não falamos nada. Tem pessoas que geralmente fazem isso. Eu li uma vez uma história a respeito de uma pessoa que foi um país comunista. Não aceitava o evangelho, mas estavam procurando professores. E o cara é um excelente professor. E o que ele fez? Ele foi para lá. E ele começou a lecionar. Ele não falou de Cristo, mas as aulas dele, a forma dele viver, começou a instigar todos os alunos. E, pouco a pouco, eles queriam saber qual era o segredo dele. Por que ele era assim? Por que ele era um professor diferente? E aí começaram a descobrir que ele realmente tinha Cristo. E eles começaram a perceber que Cristo mudava as pessoas. Nós temos de entender que não precisamos, às vezes, nem de falar, mas o simples fato de agirmos com dignidade, da forma correta, conforme a Bíblia manda, nós perfumamos o ambiente. O bom perfume é uma experiência de vida que revela a presença de Deus, servindo como um convite à vida eterna, ao mesmo tempo em que confronta o pecado. Mergulhe na palavra. Produza muitos frutos. Exale o bom perfume de Cristo. Faça com que os salvos e perdidos queiram ter essa mesma fragrância. Queiram saber como obter esse odor que tanto agrada. O odor do Rei dos Reis, o cheiro do Senhor dos Senhores, a fragrância do Todo-Poderoso, o bom perfume de Cristo. O jubileu é o marco
para renovar o engajamento missionário e a evangelização, com esperança no Deus que ainda fará em nós todas essas coisas. Quando olhamos para a nossa história, nos emocionamos com tudo que Deus tem feito através da IPL, por cada membro, do menor ao maior, por cada pastor, presbítero, diácono, líderes das sociedades internas, e isso tudo apesar de nós. Por tudo isso, e o centro da comemoração do jubileu está em Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, que nos move, que nos capacita e que nos faz agentes de transformação. Os 50 anos da vida dessa igreja é o divisor de água, oferecendo descanso de uma carga acumulada e maturidade para iniciar um novo ciclo. Podemos, com gratidão e bom ânimo, louvar o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos sustenta a igreja. Nós realmente podemos sentir essa atuação de Deus. Nós precisamos realmente entender o que Deus deseja de cada um de nós. Cinquentenário é um período maravilhoso. Eu lembro, por exemplo, que no período de 76 eu terminei o seminário de Campinas. Ainda em 76 eu fui ordenado. Em 77 eu estava pastoreando uma igreja no Rio. Depois eu vim em 78 também. 79 eu estava em Barroso. 80, 81 já estava aqui. Deus realmente atuou na minha vida. As pessoas perguntam, você é carioca? E como é que você vai? Meus pais eram mineiros. Eu era carioca porque meus pais saíram de Jequitibá e foram para o Rio. E eu nasci lá. E vivi lá. Até o meu período de seminário, eu fiquei no Rio de Janeiro. Quando voltei, continuei no Rio de Janeiro. Mas Deus atuou. E eu diria, já estou fazendo, em 76, 50 anos de ordenação. Igual essa igreja está fazendo 50 anos de organização. E, na verdade, Deus tem sido muito comigo, e com a minha esposa, e com nossos filhos. Deus tem nos abençoado grandemente. E eu diria, o que nós tivemos no início era ter filhos, criá-los, porque eles eram da bênção de Deus. Hoje, nós temos eu e ela, e graças a Deus por isso. Mas todos os filhos estão bem, Deus continua abençoando. E hoje nós já temos 8 netos, está chegando no 9º. E Deus tem abençoado grandemente a vida de nossos filhos. Nós podemos dizer que a igreja aqui também tem muita gente que já saiu daqui, estão em outras igrejas, pode até ter começado outras igrejas, mas e a igreja continua, e ela continua fortalecendo, e muitos membros que saem daqui, certamente, serão bênção em outras igrejas que chegarem. É claro que também é necessário ter uma porta aberta para pessoas que estão chegando, e muitos estão chegando, graças a Deus por isso. Eu lembro dessa igreja aqui, no nosso período, e eu lembro realmente de alguns presbíteros que já estão presentes, continuam sendo até presbíteros da igreja. E nós agradecemos pela vida deles, pela vida realmente de suas famílias, e também por filhos, às vezes, de presbíteros que já são pastores. Graças a Deus por isso. E nós realmente entendemos que filhos de presbíteros aqui já são juízes, várias funções fora. Ou seja, a igreja vai mudando, vai crescendo e vai modificando. Deus tem abençoado ricamente a vida da igreja. Então, nós só podemos agradecer pela vida da igreja do Lindéia. E nós temos de agradecer muito a Deus, porque é Deus que ilumina e que atua na vida da igreja. É Deus que coloca, vamos dizer assim, o bom perfume em nós. E nós somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, o bom perfume de Cristo significa que nós realmente temos Jesus Cristo em nossa vida e que nós realmente queremos que outros conheçam esse Jesus Cristo que nós temos. E nós temos de exalar esse perfume, exalar o Evangelho, mostrar ao mundo que Jesus Cristo vive em nós e que Ele realmente é a razão de nossas vidas. Que Deus possa abençoar ricamente a vida da igreja e que cada um aqui possa tomar um compromisso diante de Deus, de exalar esse perfume e mostrar ao mundo a necessidade de ter Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus abençoe a vida.